Boa noite, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Alisson Diniz. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. A primeira parte eu falei sobre um tema que é resgatando a identidade da igreja através da Bíblia para os nossos dias. O Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem despertado meu coração para observar que a nossa geração ela está deixando de lado a palavra do Senhor, ela está deixando de lado a Bíblia. E se nós não voltarmos os olhos do nosso entendimento, os ouvidos do nosso entendimento para a palavra de Deus, a tendência é as gerações que estão por vir se perderem, assim como aconteceu depois da morte de Josué. Aquelas gerações se perderam de tal maneira que, se Deus não levantasse os juízes para colocar uma geração no caminho, dificilmente aquele povo se encontraria. E foi o que Deus colocou no meu coração. Esse que vos fala é o pastor Alisson Diniz, um dos pastores adjuntos ali na Assembleia de Deus Matriz, Campo de Madureira, em Madureira. E queria dar início à segunda parte desse estudo. Pois bem, aqui a gente fechou, vou voltar aqui anteriormente, a gente fechou o segundo estudo aqui, falando dos 12 patriarcas que descenderam de Jacó e das suas 4 esposas, Leia, Zilpa, serva dela, Raquel e Bila, que era a serva de Raquel. Dessas 4 mulheres vieram os 12 patriarcas. E eu falei na aula passada que dos 12 patriarcas, essas 3 tribos aqui se destacariam. Judá, que é a tribo da onde descenderia o Cristo, a tribo que detém um cetro de justiça, a tribo de Levi, que Deus escolheria para dar auxílio e apoio à casa de Arão, que foram a tribo que Deus escolheu para que eles trabalhassem direto no sacerdócio, e José, que foi o patriarca que Deus, através da perseguição dos irmãos, da incompreensão dos pais, ele foi vendido para o Egito. Lá no Egito ele foi preparado por Deus, tratado por Deus, moldado por Deus, recebeu o caráter de um homem de Deus, e depois de toda aquela humilhação, ele descobriu que tudo aquilo ali que ele passou de humilhação, de perseguição, de calúnia, de vergonha, de acusação, era Deus preparando ele para sentar na cadeira no Egito. Tirando o faraó, o homem mais importante ali era José. E por que Deus fez isso? Para que através de José fosse preservado a família dele, os descendentes dos familiares dele. Então você vê que nada fugiu do controle de Deus, tudo está dentro do projeto de Deus. Pois bem, vamos lá. Depois da morte de José, o que vai acontecer? Vai surgir um faraó, gerações posteriores que não conheceu a José, não teve a compreensão de quem foi José para aquela região, e ele vai escravizar os descendentes ali de Jacó, e eles vão ficar por 400 anos ali como escravos. Mas isso que está acontecendo agora aqui, Deus já tinha falado com Abraão, que posteriormente os descendentes de Abraão eles passariam por um cativeiro de 400 anos, até que viesse o tempo da sua libertação. Quem Deus vai levantar depois desse tempo aqui para poder tirar Israel, os descendentes de Jacó, que ficaram ali escravos de Israel, ali eles foram crescendo e se multiplicando? Moisés. O texto de Gênesis 15, 13 diz assim: então disse a Abraão, saibais de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligir-lo-ão 400 anos. Isso é o que Deus já tinha falado com Abraão. Lá naquele período de Moisés, o povo já está 400 anos vivendo aquilo ali. Em Êxodo 12, 40 diz assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Êxodo 12, 30, quer dizer, juntando aí os 400 mais os 30, que foi o tempo que levou para Deus tirar
Israel através das pragas ali do Egito e atravessar eles pelo Mar Vermelho, somando tudo dá 430 anos. O que a gente vai ver aqui? Quem é esse Moisés? Esse Moisés, ele é filho de presta atenção aqui, ele é filho de Amram, um Joquebede. Ele é de qual tribo? Da tribo de Levi. Então olha como é que Deus sempre teve e sempre tem o controle na mão. Naquele período ali, da libertação, Deus vai pegar Moisés, filho de Amram e de Joquebede, da tribo de Levi. E esse Moisés, ele é irmão de quem? Ele é irmão de Arão e Miriam, que os três são filhos de Amram e Joquebede, da tribo de Levi. Esse Moisés, ele quando foge para o deserto, depois da morte ali do egípcio, depois da perseguição do faraó contra ele, esse Moisés aqui, ele vai ser criado lá na casa de Faraó, né? E no tempo certo ele vai entender a chamada dele e ele acaba matando um egípcio que está lá ofendendo e batendo um dos seus irmãos judeus. Então ele vai se levantar contra esse judeu vai se levantar contra esse egípcio, vai matar o egípcio e depois ele vai fugir. E depois, quando ele foge, ele vai ficar peregrino por esses 40 anos no deserto. E lá ele vai se achegar à casa ele vai chegar à casa do sogro dele, Jetro. Lá nessa casa de Jetro, ele vai pegar uma das filhas de Jetro e vai casar com ela, que é Zípora. E com ela vai ter 2 filhos, Gerson e Eliezer. O que vai acontecer? Deus vai usar Moisés, depois que tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, passa pelo deserto e chega ao Monte Sinai. Lá no monte Deus vai dar as tábuas da lei, para que através da lei do Senhor, Moisés ensinasse aquele povo e fizesse com que aquele povo continuasse seguindo o caminho da linhagem santa que começou lá em cima em 7. Voltando aqui rapidinho, os 10 mandamentos, que é conhecido como Decálogo. Os 5 primeiros mandamentos, eles nos ensinam o quê? Mandamentos que estabelecem o relacionamento do homem com Deus. Então você vê que os 5 primeiros mandamentos, eles estão relacionados diretamente a ensinar o relacionamento que Deus quer ter com o homem e espera que o homem tenha com ele. Os outros 5 são mandamentos que estabelecem o relacionamento do homem com o seu próximo. Se você perceber, quando chega na época de Jesus, ele resume tudo em quê? Em 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. As 2 tábuas da lei, elas já estavam definindo isso. Deus está ensinando os 5 primeiros mandamentos, que ele requer do homem um relacionamento íntimo, reto e amoroso com ele, relacionamento entre Deus e homem e Deus. E os outros 5 mandamentos é um relacionamento do homem com o seu próximo. Porque se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Se eu não amo a Deus, eu não vou ter amor pelo meu próximo. Então, o relacionamento de amor com o meu próximo, ele só vai existir se eu tiver um bom relacionamento com Deus. É por isso que as 2 tábuas, elas representam isso. Os 5 primeiros mandamentos, relacionamento do homem com Deus. E os outros 5, relacionamento do homem com o próximo dele. Lá no Monte Sinai, que é o lugar que é conhecido como a habitação de Deus, a casa de Deus, foi o lugar onde o Senhor deu as tábuas de pedra a Moisés já escrita. Mas quando Moisés desceu do monte e ele viu o bezerro de ouro e o que aquele pessoal estava fazendo, ele quebrou as tábuas originais. Eu fico vendo aí o pessoal falando assim, não, os originais. Os originais não existem, filho. As 2 pedras que continham os 10 mandamentos foram quebradas por Moisés. Quando ele volta para o monte para passar mais um período lá na presença de Deus, o Senhor manda ele cortar 2 tábuas de pedra e manda ele agora escrever. Então, as originais que Deus deu a ele foram quebradas, se perderam.
Aquilo ali agora é a cópia da original que o próprio Moisés vai fazer. Então eu fico vendo aí o pessoal brigando, que os originais, quando se trata dos mandamentos, os originais foram quebrados por Moisés. Porque Moisés desce pela segunda vez com a cópia, que ele teve que cortar as pedras e escrever, lá no Monte Sinai. Os 5 primeiros: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu ser, com todas as tuas forças, com todas as suas todo o teu entendimento. Então, o relacionamento do homem com Deus. E os outros 5: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a primeira pedra com os 5 mandamentos estabelece as leis do relacionamento do homem com Deus. E a segunda pedra com os outros 5 mandamentos estabelece o relacionamento do homem com o seu próximo. A primeira pedra com os 5 mandamentos: amarás a Deus de todo o teu coração. Através do Senhor Jesus, eu aprendo a amar a Deus. Então, o que eu vou aprender? Que pedra é essa? Essa pedra, ela representa o Cristo. O Cristo que vai fazer com que as leis que estabelecem um relacionamento com Deus estejam no coração do homem. É através da pedra chamada Jesus que o homem volta a ter relacionamento com Deus. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, a primeira morte foi a morte espiritual. Eles perderam o relacionamento que eles tinham com Deus. Eles foram expulsos do local onde Deus descia para se relacionar com eles. Então, o plano de salvação já estava prevendo que a pedra chamada Jesus Cristo, que é o mediador entre nós e Deus, ele, Jesus, é que faria com que através do seu sacrifício, morte e ressurreição, nós voltássemos a nos relacionar com Deus e vivêssemos com Deus eternamente. Então, a primeira tábua de pedra, ela representou Cristo, que resgataria o relacionamento do homem com Deus, estabeleceria. A segunda pedra é também o Cristo, que faria com que o homem, ao voltar-se para relacionar com Deus, no momento que o homem começasse a desenvolver um relacionamento com Deus, um relacionamento de retidão, de amor e justiça com Deus, ele estaria pronto para estabelecer um relacionamento de amor com o seu próximo. Então, os 5 primeiros mandamentos, a pedra representa o Cristo, que está resgatando, através da sua morte e ressurreição, o relacionamento do homem com Deus. E os outros 5 mandamentos também representam o Cristo, que está resgatando o relacionamento de amor do homem com o homem. Por quê? Porque Adão e Eva perdem o relacionamento com Deus. E Caim mata Abel. Não há relacionamento do homem com o seu próximo. O ódio tomou conta e o homem acaba fazendo mal contra o seu próximo. Isso tudo por causa da perda do relacionamento com Deus. Então Jesus, que é a primeira pedra, vem resgatar, através dos ensinamentos, o relacionamento do homem com Deus, colocar de pé esse relacionamento de volta. E a segunda pedra, que tem os outros 5 mandamentos, vem colocar de pé também o relacionamento do homem com o seu próximo. É por isso que está escrito: não adianta tu dizer que ama Deus e não ama o teu irmão. Se você ama Deus de verdade, tu ama o teu irmão. Se você não ama o teu irmão, é porque você não ama Deus. Pronto. Então as 2 pedras representam isso para nós. As 2 pedras representam a atuação de Cristo, resgatando o relacionamento do homem caído com Deus, através do seu sacrifício. E a segunda pedra, resgatando o relacionamento do homem que está caído com o seu próximo. Coisa linda, né? Então, se o teu relacionamento com Deus está bem, o teu relacionamento com o teu próximo também vai estar bem. Mesmo que o teu próximo te odeie, mesmo que o teu próximo tenha raiva de você, mas se tu está bem com Deus, você acaba cumprindo o 2º mandamento, que é o mandamento de amar o teu próximo. Por isso que Jesus disse: ama os teus inimigos, ora pelos que te perseguem, bendiz os que te maldizem. Então, se tu está bem no relacionamento com Deus, você vai estar bem no relacionamento com o teu próximo, mesmo que o teu próximo não queira estar bem contigo, mas você vai estar, porque o teu relacionamento com Deus te dá autoridade para viver dessa maneira. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Está aqui, ó. Os 5 primeiros mandamentos, eles representam os ensinos do resgate do relacionamento com Deus. Então Jesus
é a pedra que contém os ensinamentos que faz com que o homem volte a relacionar-se com Deus através dele. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, quer dizer, as duas pedras, dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36, 40. Então olha que coisa linda. As duas tábuas de pedra, elas representam o Cristo. Os primeiros 5 mandamentos, colocando de pé o relacionamento do homem com Deus. Os outros 5 mandamentos, colocando de pé o relacionamento do homem com o seu próximo. Pronto. Aí Jesus vem e diz: ama o teu Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Entendemos o propósito das duas pedras e dos ensinamentos que estavam ali todo o tempo apontando isso. Os primeiros 5 mandamentos, relacionamento com Deus. Os outros 5 mandamentos, relacionamento com o próximo. O tabernáculo ele representa relacionamento com Deus, relacionamento também com o próximo. Por quê? Porque dentro, no Santo dos Santos, o homem, o sumo sacerdote, ele tem acesso à presença de Deus. Então, ele, através de todas as indumentárias aqui, ele está tendo o acesso à presença de Deus desde o momento que ele respeite os ensinamentos que dão a ele esse acesso. E as indumentárias que tem aqui dentro também estão representando o Cristo, que dá acesso à presença de Deus. E aqui fora se estabelece o relacionamento do homem com o seu próximo. Aqui dentro, o homem com Deus. Aqui no pátio, o homem com o seu próximo. Tudo está indicando sempre isso. As duas pedras indicando os 5 primeiros mandamentos, relacionamento com Deus, os outros 5 relacionamento com o seu próximo. O tabernáculo está também apontando a mesma coisa, o relacionamento do homem com Deus e o relacionamento do homem com o seu próximo. Nos dois, Cristo, ele aparece como mediador. Nas pedras, ele aparece como a pedra que tem os mandamentos que fazem com que o homem volte a se relacionar com Deus e volte a se relacionar com o seu próximo. E aqui no tabernáculo nós temos lá a Arca da Aliança e todos os outros instrumentos que vão representar o Cristo. Todo o material que tem aqui, as cores, tudo ali aponta para o Cristo, que dá ao homem acesso a Deus, e para o Cristo que estabelece o relacionamento do homem com o seu próximo. Por que os judeus têm e sempre tiveram a Tanakh, que é a Torá, o Nevim e o Ketuvim? A Torá tem as instruções para que o homem se relacione com Deus. O Nevim tem as instruções que os profetas dão para que o homem não perca o relacionamento com Deus. E Ketuvim são os escritos, que faz com que o homem que tenha relacionamento com Deus, ele também tenha relacionamento com o seu próximo. Olha que coisa linda. Tudo ali, quando envolve os judeus, está sempre apontando para o Cristo, que é o mediador entre o homem caído ao Deus que o criou. Tudo aponta para o Cristo, que vai resgatar o relacionamento do homem com Deus e vai resgatar o relacionamento do homem com o seu próximo. Que coisa linda, né? O que elas representam? A lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Você vê que é necessário que tenha essas leis. A lei moral, ela está ligada diretamente ao relacionamento do homem com Deus. A lei cerimonial, ela está ligada diretamente ao respeito que o homem que tem relacionamento com Deus tem que ter com o que pertence a Deus. E a lei civil é a lei que estabelece o relacionamento do homem com o seu próximo. Olha que coisa linda. Lei civil está lá em Levítico 21 e 22. Lei cerimonial, Levítico 1:4. E lei moral, Êxodo 23 e 17. Depois desse período ali
vai vir o período de Josué. Passa a geração de Josué, aquela geração se perde, e Deus vai resgatar a descendência santa através dos juízes. Depois dos juízes vem o período da monarquia, período dos reis de Israel. Depois vem o período de divisão do reino, é quando Salomão faz aquela besteira toda. Deus divide o reino, deixa 2 tribos com o filho dele Roboão, e as outras 10 tribos entrega a Jeroboão. Aí vai surgir então nesse período o reino do sul e o reino do norte. Aqui eu troquei, mas é reino do norte e reino do sul, tá? O que vai acontecer aqui agora? Vai passar todo aquele período ali, vamos fechar o Antigo Testamento com os escritos de Malaquias, vai vir um período interbíblico de 400 anos, e depois desses 400 anos, em determinado momento, quem vai aparecer as imagens do Rio Jordão pregando o batismo de arrependimento? João Batista. Ele aparece às margens do Rio Jordão pregando o batismo de arrependimento, e no tempo determinado ele vai batizar o próprio Jesus. Aos 30 anos, início do ministério de Jesus, sua morte aos 33 anos, sua ressurreição e ascensão aos céus. O Senhor Jesus estabelece o ministério dele na terra, através dos seus apóstolos. Dos apóstolos vai ser instituído a igreja, tendo como constituintes, liderança, os apóstolos. E o que vai ser o livro de manual de regra, fé e conduta? A Bíblia. Vai levar um período de quase 16 séculos para que tenhamos tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento compilado no que conhecemos de Bíblia. Para que dentro de todo o conteúdo aqui, aprendamos o plano de salvação que nos conduzirá à eternidade através de Jesus. A Bíblia, ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Antigo Testamento, 39 livros, aprendendo a relacionar-se com Deus através das figuras que representam a Jesus. Todo o conteúdo do Antigo Testamento nos ensina a estabelecermos um relacionamento com Deus através das figuras e de pessoas e de acontecimentos que representavam o próprio Cristo. E o Novo Testamento, 27 livros, aprendendo a relacionar-se com Deus e com o próximo através do Senhor Jesus Cristo. Então você vê que até os 2 mandamentos, as 2 divisões da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo, elas são isso. Os 39 livros do Antigo Testamento, nos ajudando a entender através das figuras, acontecimentos e pessoas, o relacionamento do homem com Deus, que essas figuras e pessoas representam o Cristo. E nos 27 do Novo Testamento, aprender a relacionar-se com Deus e diretamente com o seu próximo, também através do próprio Jesus. Aqui é um outro estudo que eu vou falar com vocês agora sobre os 70 anos de Israel e sobre o tempo profético, que começou aqui em 1948 e até 2028 ele termina. Então isso aqui é uma linha do tempo profético que na terceira parte desse estudo eu vou estar compartilhando com vocês. Que Deus possa te abençoar, que você possa pegar esses estudos, compartilhá-los com teus familiares, teus amigos, com todas as pessoas que o Espírito Santo colocar no teu coração. Aqui quem vos falou foi o pastor Edson Diniz, um dos pastores ali na Assembleia de Deus Matriz em Madureira, Campo de Madureira. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a terceira parte desse estudo, em nome de Jesus.